agora mais um treinamento de terça-feira. Espero que todos estejam bem. Nesses primeiros minutos, eu quero que você convide todas as pessoas que você conhece, todos os licenciados que você conhece, convide eles para estar aqui. Nós estamos agora com 58 pessoas, precisamos estar com muito mais pessoas aqui. Nós precisamos, gente, desse treinamento. Esse treinamento ele é muito importante. Ele realmente te leva a um novo nível, a estar consciente do que está acontecendo, a estar consciente de como funcionam todas as regras. Isso você precisa saber. E você precisa saber para justamente passar para a sua liderança, porque o nosso alvo é que daqui a uns dias a gente não faça mais esse treinamento, mas você faça esse treinamento com as pessoas que você conhece, que você esteja junto aí. Então, esse é o nosso alvo. A gente tem apenas alguns módulos gravados, mas que você esteja aí independente, esteja trabalhando. Nós queremos isso, nós queremos que você esteja dando treinamentos também, isso é muito importante. Vejo também que tem muitas pessoas novas aqui, né, que entraram nesses últimos dias, mas vejo já carinhas também que já são conhecidas aqui, já estão aqui há algum tempo conosco, feliz em ver todos vocês. Vejo aí o Daniel, né, a Marines, o Antônio, o Gilmar, estou vendo vocês aí. É bom ver vocês aqui, estão fazendo esse treinamento, tenho certeza que vocês vão ser muito capacitados e vão aprender. Aí, ó, o Daniel já está anotando aí a SP Capital. Bem-vindo aí, Daniel. Daniel, ele está sempre aqui, né, Daniel? Está aprendendo aí, eu acho incrível. O pessoal dos outros estados, eles vêm aprender aqui e às vezes quem é dos estados que está aqui não está aqui, né, para aprender. Mas isso é muito bom, muito feliz que você esteja aqui. Daniel está ali até com uma apostila, com um caderno, muito bom. Isso é muito importante, gente. Conhecimento realmente agrega valor. Quando você fala com segurança para o seu cliente, quando o seu cliente chega em você, porque, gente, vocês são a porta de frente. Então, se acontecer alguma coisa, o cliente vai chegar em quem? Ele vai chegar primeiro no suporte? Não, a primeira pessoa que ele vai procurar é você. E se você está sabendo o que está acontecendo, e se você sabe explicar, não, é assim que faz, você consegue diminuir muito o problema do seu cliente. E se você também está familiarizado com o aplicativo, consegue mexer, sabe o que cada coisa está dizendo, hora de cadastrar uma conta. E aí, antes de iniciar o treinamento, eu quero aqui falar com vocês uma questão também sobre os seus clientes assinarem, porque a gente está com muita conta pendente só da assinatura do cliente. Gente, se você fez, liga para o seu cliente, fala, ó, você vai assinar, nós estamos aguardando a sua assinatura no contrato, seu contrato já está no seu e-mail, então você vai aprender hoje a qual bolinha que mostra que já está com o seu cliente. Você precisa falar isso para ele, olha, já está no seu e-mail. A gente precisa mesmo que você nos ajude a fazer o seu cliente assinar o contrato, senão você deve trabalhar à toa. Você preencheu lá para quê, se ele não vai assinar? Então preencha ali junto com o seu cliente para ele realmente assinar esse contrato e aí você ter essa segurança. E aí, gente, como acho que vocês já conhecem, né, a Ingrid vai estar ministrando esse treinamento hoje. A Ingrid, ela esteve caminhando comigo desde o início, tá? Então, assim, desde o início nós estamos juntos aí na geração distribuída e compartilhada. Então, tem muito conhecimento nisso também, é muito novo, mas também tem muito conhecimento nessa área de geração compartilhada, geração distribuída, porque ela está ali desde o início junto comigo, né? Então, eu trouxe ela para a Irene, porque eu realmente vi que eu precisava de alguém ali, um braço direito ali comigo. Então, ela realmente entende muito. E a gente vai estar revezando, porque eu sei que às vezes vocês cansam de mim, né, gente? De eu ficar aqui falando na sua cabeça. E aí eu falei, vou revezar um pouco. E quando a Ingrid vem, o povo fala, nossa, devia tornar ela treinadora oficial. Eu falei, nossa, né? Eu fico feliz e triste, né, uai? Então tá me expulsando, o pessoal tá me expulsando, gente. Tá complicado o negócio. Mas, enfim, na verdade, eu fico muito feliz de ver o crescimento dela, né? Ela tem crescido muito aí.
muito em conhecimento nessa área, e hoje ela é a gestora do atendimento ao cliente. Então, ela que está ali na lida, ela que sabe o que o seu cliente está passando, né? Olha, quem chegou aí atrás do Antônio, gente? Deixa eu ver, o neném nasceu, meu Deus. Ah, que linda! Parabéns, gente. Parabéns, depois eu vou te ligar. Que lindo, que bom, nasceu, tava no barrigão. Mas, gente, ó, eu gosto dessa interação com vocês, é, mas eu vou hoje deixar o treinamento aqui com a Ingrid, ela realmente é muito capaz, hoje ela alterou algumas coisas no treinamento, que ela viu que precisava falar com vocês sobre isso. Então, assim, ela tem visto, ela é a lida ali com o seu cliente, ela sabe o que o seu cliente precisa e o que o seu cliente pergunta. Então, ouçam o que ela tem a dizer, é muito importante. Conto com todos vocês, fico feliz de ver a carinha de cada um de vocês. Ó, o Odemar está aí, provavelmente voltando para casa, mas participando do treinamento aí. Parabéns, viu? Fico feliz em ver cada um de vocês. E quero apresentar, então, a Ingrid vai ministrar esse treinamento. Eu vou colocar para gravar aqui, viu, Ingrid? Porque da última vez a gente não gravou, eu vou colocar para gravar aqui. Mas então, a gente vai estar revezando, tá? Então, uma vez eu dou, outra vez a Ingrid vai estar ministrando. Ó, o Antônio quer falar alguma coisa aí, gente. Eu tirei o chat, né? Vocês comunicam comigo aqui. Família e Green tá crescendo. Isso mesmo. Parabéns, Antônio. E, gente, tirei o chat de vocês, né? Me chama lá no Instagram, viu? Vocês sabem por que que a gente tirou o chat também, né? Que o pessoal ficava conversando muita coisa paralela, isso nos atrapalhava, né? A prestar atenção ali no treinamento. A gente quer mesmo que você preste atenção, pegue todo o conteúdo do treinamento, beleza? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Ingrid. Ingrid, qualquer coisa, estou aqui, é com você, eu tenho total confiança em você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Amanda, obrigada pela confiança, obrigada pelo espaço, né? E boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo. Vamos começar mais um treinamento. Hoje eu trouxe algumas coisas diferentes, igual a Amanda falou, que é justamente para melhorar mais ainda o treinamento de vocês, para vocês ficarem mais ainda integrados. Recording in progress. A Amanda colocou para gravar. E até mesmo para vocês conseguirem ajudar o licenciado da equipe de vocês, ajudarem o cliente de vocês. Então, eu fiz algumas mudanças e vamos começar. Deixa eu começar compartilhando. Aí, então vamos começar. Sempre a gente começa com o geral, né? O que é o baixa renda, o que é o... Ixi, não tá passando? Tá só na tela Pois treinamento. é. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar novamente. Agora sim, agora foi. Então, sempre começando, né, para poder fazer a conexão Green, a conta precisa ser do grupo B, que são o quê? Consumidores menores, que são a baixa tensão, né? Então, essas características principais dele é que não precisa contratar demanda, paga o custo de disponibilidade, né? Aquela taxa mínima para a CEMIG ou para a distribuidora, né, de cada estado. É uma modalidade convencional e ela é dividida em 3 subgrupos que você encontra lá na cabeçalho da conta, entre B1, que é residencial e residencial baixa renda, B2, que é rural, e B3, comercial e demais classes. Tudo isso você encontra naquele cabeçalho de cada conta de cada estado, que é onde estão as informações do cliente, o nome do cliente, tem sempre essas informações, então sempre se atentem em pegar conta do grupo B, de baixa tensão, porque contas de alta tensão, né, alta e média tensão, que são diferentes, é outro produto, não é conexão green, então sempre se atentem nisso, né, para vocês até já conseguir passar realmente para o cliente que vai, se vai poder aderir ou não. Então, começando com Minas,
Em Minas Gerais, as regrinhas a gente não atende residencial baixa renda, então verifiquem sempre na conta do seu cliente, né? Se ele é baixa renda ou não. A gente tem pegado alguns clientes que eles fizeram adesão com a gente, estava tudo certo, estava recebendo a injeção, estava recebendo a energia injetada, só que ele se tornou baixa renda. E aí, quando isso acontece, o contrato do cliente ele é cancelado, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês entenderem, às vezes vocês não entendem porque aquele cliente parou de receber ou alguma coisa nesse sentido. Então, isso pode acontecer, tá bom? Contas de classe rural. O mínimo é 300 quilowatts de consumo. Então, deixa eu... Aí. O mínimo é 300 quilowatts de consumo, o rural, do mínimo de rural. Então, se vocês pegarem alguma conta rural, verifica certinho qual que é o mínimo, o consumo mínimo do rural. Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é 65 quilowatts de consumo, sem a disponibilidade. Lembrando que em Minas, por enquanto, ainda não está liberado o mínimo de 65 quilowatts para você fazer no aplicativo, mas a gente vai liberar, podem ficar tranquilos, já estamos trabalhando para poder liberar, então fiquem tranquilos. Continua 65 quilowatts. É proibido o consultor assinar para o cliente, lembrando que isso dá pena de cancelamento de licença, então é sempre importante pontuar, né? Sempre falem para os licenciados da equipe de vocês e também não façam isso. Se o seu cliente não tem e-mail, o máximo que você pode fazer é orientar ele como que assina. Nunca façam assina no e-mail de vocês ou façam um e-mail para o cliente que ele não tem acesso. Não pode fazer isso. Isso dá cancelamento de licença. Mas mais para o final, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, por conta disso, a gente tem como regra que um único e-mail não pode assinar para mais de 2 pessoas. Claro que é uma empresa que tem várias instalações, aí pode ser o mesmo e-mail? Pode ser o mesmo e-mail. Só não pode ser, por exemplo, a mãe, o tio, o pai, a avó, que são tudo pessoas diferentes, colocar mais de um e-mail. Aí não pode, tá bom? Porque é sempre importante o titular daquela conta que assina o contrato. A conta ela deve ser atualizada, então mesmo que no aplicativo esteja no mês anterior, por exemplo, no caso agora esteja em outubro, mas a conta de novembro ela já foi gerada para o cliente, coloquem sempre a conta mais recente. O cliente que possui placas, isso daqui é até importante, o cliente que possui placas em Minas, ele pode fazer adesão? Pode fazer adesão. Só que o que acontece? É sempre importante vocês verificarem com o cliente de vocês se essa placa que ele tem é uma placa que ele tem em loco, quer dizer, que é na casa dele, ou se é, por exemplo, uma placa que ele tem lá na fazenda dele e que injeta na casa dele. Porque se for esse tipo de injeção, essa injeção que não é em loco, é em outro lugar que injeta na casa dele, esse cliente ele já entra como geração distribuída, então a CEMIG ela não vai necessariamente priorizar a injeção de placas do cliente. Ela pode priorizar tanto a nossa injeção quanto a injeção própria dele. Então sempre verifiquem para o cliente se ele possui placas dentro da casa dele mesmo ou se é terceirizado, né? Sempre importante vocês verificarem isso para poder fazer adesão, evitar problemas, né? Algumas observações é que após a injeção, o cliente vai começar a receber 2 contas, então ele recebe a conta da CEMIG, que é a distribuidora, com a taxa mínima, mais iluminação pública e os impostos, e o boleto da iGreen, com energia injetada, então é sempre o nosso boleto, ele é sobre a energia que foi injetada, é sempre importante vocês também serem claros com o cliente sobre o nosso boleto ser sobre a energia injetada, com desconto, certo? Então, juntando as 2 contas, o cliente vai ter o desconto. Então, sempre pontuem para o cliente de vocês, é muito legal, você vai ter desconto, você vai ter o clube de benefícios, sempre pontuam um clube de benefícios, ele está concorrendo a um cruzeiro com tudo pago, então sempre pontuem os benefícios e sempre avise o cliente que é 2 contas, para ele já ficar ciente de que daqui 90 dias ele já vai receber 2 contas, pelo WhatsApp e pelo e-mail. Então, sempre pontuem isso para o cliente de vocês. Então, como é que fica no aplicativo Minas? Se não tem nenhuma bolinha, quer dizer que o cliente ainda não assinou. Primeira bolinha acesa, o cliente assinou o contrato, ele está à análise de um dia útil. Segunda bolinha, acendeu, a fornecedora assinou. 3 bolinhas, tudo certinho, verdinho, quer dizer que o contrato foi finalizado, aprovado e já está certinho. Se caso tiver algum erro, a bolinha no canto superior, né? Aqui, ela vai ficar vermelha. E aí você clica no izinho aqui
E aí você vai abrir a devolutiva, igual está escrito aqui, e vai verificar o que aconteceu, qual foi esse erro, o que foi. Eu acho, agora foi. Goiás agora, pessoal de Goiás. Então, em Goiás, vamos para as regras gerais de Goiás. Goiás, não atendemos baixa renda. Então, novamente, verifiquem a conta do cliente de vocês, se é baixa renda ou não, até para não gerar toda uma falsa esperança para o seu cliente. Às vezes você vai gastar muito tempo em um cliente que é baixa renda e que não vai conseguir aderir. Então, sempre verifiquem. Não atendemos conta rural em Goiás, então também verifiquem se é conta rural ou não. Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é de 550 de consumo, certo? É proibido o consultor assinar para o cliente, novamente, cancelamento de licença, então já avisem para os seus licenciados da sua equipe, fiquem sempre atentos para não ter isso, que é cancelamento de licença, a gente não quer perder vocês. O único e-mail, então, ele não pode estar mais do que para 2 pessoas, então é igual Minas. É uma empresa que tem várias instalações. Pode ser o mesmo e-mail? Pode ser o mesmo e-mail. Só não pode ser o pai, a mãe, a tia, a avó, o vizinho, o mesmo e-mail. Aí não pode, tá bom? Então, sempre fiquem atentos no e-mail ser do titular, porque é o titular que tem que assinar. A conta ela deve ser atualizada, então mesmo que no aplicativo os meses estejam distintos, por exemplo, esteja outubro e a conta de novembro já chegou, coloquem sempre a conta mais atualizada possível. Protestos e Serasa não são aceitos. Então, é sempre importante vocês verificarem se chegar devolutiva crédito reprovado, é protesto ou Serasa. Ingrid, eu quero saber, meu cliente quer saber, ele falou que o nome dele está limpo, eu quero saber o que é isso, o que é esse protesto Serasa. A gente não pode informar, tem a lei de proteção de dados, e a gente realmente não pode informar. Então, assim, não adianta muito você ir no suporte ao licenciado e ficar perguntando o que realmente foi, a gente não consegue passar essa informação, tá bom? Então, se apareceu crédito reprovado, ou é protesto ou é Serasa do cliente. Para contas acima de 5 mil, protesto Serasa até R$ 500, certo? Então, se a conta ela for num valor maior, tem esse teto de R$ 500. E o desconto é de 14% sobre a energia injetada. Sempre importante vocês ressaltarem isso para o cliente, que o desconto ele é sobre a energia injetada. Então, algumas observações. Após a finalização do contrato, a Enel ela tem o prazo de 120 dias para poder dar início à injeção, e de 30 a 60 dias é feita a troca de titularidade, e o cliente passa a receber uma conta da Enel no nome da Fazenda Solar. Então, se você fez o contrato, seu cliente ele recebeu a conta, e ela está no nome da fazenda e ele assustou, é por conta disso. Então, avisem já os seus clientes que acontece isso mesmo, essa troca de titularidade, para ele ficar atento, né? Porque às vezes o cliente não é informado, ele toma um susto, fala, meu Deus, o que é essa conta aqui? O que está acontecendo? Então, sempre informem eles de que vai acontecer mesmo essa troca de titularidade. E quem faz essa troca não é o cliente, é a nossa fornecedora, então o cliente ele não tem que se preocupar, é só mesmo informar ele que realmente, olha, vai vir a conta no nome da Fazenda Solar, pode ficar tranquilo, é normal, faz parte do processo. O cliente ele sempre vai receber as informações por e-mail e apenas lembretes no WhatsApp. Então, é sempre importante colocar tanto o e-mail quanto o WhatsApp corretos do cliente. Sempre verifiquem se está correto, se o número de telefone que está no cadastro é o WhatsApp. Lembrando que, para preenchimento, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, nos 2 campos, tentem colocar o número de WhatsApp. Mesmo que, no contrato social, o telefone é outro. Não, coloca o WhatsApp do cliente mesmo, aquele WhatsApp que ele pode responder em todos os campos de telefone. E como é que funciona no aplicativo isso? Como que é os processos, certo? Então, se não tem nenhuma bolinha acesa, quer dizer que foi para a nossa análise, a nossa equipe vai fazer a análise, o prazo é de um dia útil, né? O cliente, se a primeira bolinha acendeu, quer dizer que o cliente foi pré-aprovado, então agora está aguardando a assinatura do cliente. Segunda bolinha acendeu, análise da fornecedora. Esse prazo aqui, ele está maior, né? Está demorando um pouquinho mais para assinar a nossa fornecedora, por conta daquelas alterações que tiveram, né? Alterações contratuais, e por isso que está demorando um pouco mais, mas a gente quer que até o final da semana essa situação ela vai se regularizar, né? Vai voltar aos prazos normais. Assinou 3 bolinhas, bolinha no canto superior verde, quer dizer que está tudo certo, cliente aprovado, finalizado, só guardar o desconto.
a bolinha vermelha estava lá e o i, ele está aceso, está clicável, você clicou lá, apareceu devolutiva, é porque alguma coisa deu errado, pode ser a foto que não estava certa, a foto que foi errada. A gente tem recebido, a Amanda até falou no último treinamento, né? É sempre importante verificarem a foto que vocês vão subir no aplicativo na hora de fazer a conexão. Para você não mandar uma foto, né? Que às vezes não tem nada a ver com o tema, então sempre coloquem a foto correta, a documentação do cliente. A gente está tendo bastante devolutiva sobre isso. Então, verifiquem se a foto está certa. Se não tiver, a gente vai enviar a devolutiva. E também pode vir devolutiva de protesto, de crédito reprovado, que pode ser protesto ou Serasa. E lembrando que a gente não pode passar essa informação para vocês. Vocês podem passar essa informação para o cliente, mas a gente não pode falar o que realmente foi, qual dos dois que está, o nome do cliente, tá bom? Agora, o pessoal de Mato Grosso do Sul, vamos lá. Então, algumas informações importantes não atendemos residencial baixa renda em Mato Grosso do Sul, atendemos inicialmente apenas CNPJ, contas de classe residencial e comercial com o mínimo de consumo de 800 kW de consumo. Ah, Ingrid, como assim a gente atende CNPJ, mas a classe pode ser residencial? Quando a gente fala que a gente atende apenas CNPJ, empresa, quer dizer que a titularidade daquela conta, ela é CNPJ. Quando vocês pegam a conta lá do Mato Grosso do Sul, vai estar escrito se é um CNPJ ou se é um CPF. Por enquanto, a gente atende só CNPJ. Então, pode acontecer de vocês pegarem uma conta CNPJ e estar residencial, tá bom? Então, fiquem de olho. E lembrando que o consumo mínimo é 800 kW. É proibido o consultor assinar pelo cliente, então, novamente, não façam isso. Orientem a equipe de vocês que isso não pode acontecer. Isso dá cancelamento de licença, a gente não quer perder ninguém, a gente quer continuar com vocês, mas tomem esse cuidado, avisem a equipe de vocês, sempre a gente sempre bate bastante nessa tecla para vocês realmente avisarem todo mundo e ficar bem claro essa parte. Então, o único e-mail não pode assinar para mais de 2 pessoas. Lembrando que é uma empresa com várias instalações, tudo bem. Agora, várias pessoas diferentes, aí não. A conta ela deve ser atualizada, então mesmo que no aplicativo seja uma data outubro, a conta de novembro já foi gerada, coloca sempre a última conta, a gente sempre pede a última conta possível para a gente conseguir colocar sempre a demanda mais próxima possível do consumo daquele cliente, tá bom? É necessário o envio do contrato social no suporte, então sempre envie o contrato social no suporte, a documentação, nossa equipe está sempre à disposição para receber essas contas, né? O desconto, ele é fixo em 12% sobre a energia injetada e contratada, e que pode chegar até 15% com as variações de PIS e COFINS, certo? Após preenchimento, né, a fornecedora, ela está pedindo um prazo de 7 dias úteis para uma pré-análise, e após esse tempo, chegará o contato do cliente assinar. Então, sempre avisem para o cliente que tem esse prazo, mas que vai chegar para o cliente assinar. Lembrando que em Mato Grosso do Sul são três vias que o cliente, eu acho que 3 vias que o cliente tem que assinar. Então, é sempre importante também vocês falarem para o cliente quantos documentos ele tem que assinar, porque, por exemplo, o Mato Grosso, ele tem que assinar 2. Às vezes ele não lembra que assina só uma, entendeu? Então, é sempre bom vocês falarem para o cliente, tantos documentos que vocês têm que assinar, para o cliente já ficar a par, né, e assinar, e o processo é mais rápido. Então, algumas informações importantes é que, após a injeção, o cliente vai receber 2 contas, então sempre frisem isso para o cliente, fala, você vai receber 2 contas, uma com a Energisa, que é a distribuidora, com a taxa mínima, iluminação pública, impostos e excedente, né, caso o cliente ele consuma mais do que foi injetado, e um DI Green, que vai com a energia injetada menos o desconto. Então, lembre sempre importante que vai sempre com a energia injetada menos o desconto. E somando as duas, o cliente vai ver o desconto. Além de todos os benefícios. Sempre pontuem também os benefícios. Após a finalização das assinaturas, a Energisa ela tem o prazo de até 120 dias para injetar a energia na conta do cliente. Então, avise o cliente, fala, 120 dias. No meio desse tempo, manda mensagem de novo para o cliente, fala, tá quase chegando, vai chegar a sua energia, pode ficar tranquilo. Lembrando que não possuímos fidelidade em Mato Grosso do Sul, apenas um aviso prévio de 180 dias. Então, caso o cliente ele não respeite esse aviso prévio,
ele deverá pagar o valor de 3 contas com desconto. Então, sempre falem isso também para o cliente, para vocês serem o mais transparente possível. Em vez dessas informações que você está pedindo para a gente passar, tem no contrato. Tem, mas a gente sempre pede para vocês falarem isso também para o cliente, que é importante, né? Vocês serem transparentes com o cliente. Quando vocês vão fazer a adesão de algum serviço, vocês não gostam que as pessoas sejam transparentes com vocês. Então, sempre pontuem isso, esses detalhes para o cliente, para ele já ficar ciente de tudo. O desconto, ele de Mato Grosso do Sul, ele é sobre a energia injetada. E o que isso quer dizer? Isso é o que a gente chama de assinatura. Então, em Mato Grosso do Sul, é dessa forma. Lembrando que é o único estado que é dessa forma. Após fazer a média dos últimos meses, né, que a gente faz do cliente, é contratada uma quantidade de quilowatts que atende ao perfil daquele cliente. Então, em Mato Grosso do Sul, vai ser realmente uma quantidade fixa de quilowatts que vai atender aquele perfil. Essa quantidade, ela é fixa e ele paga por ela, independente se ele consumir ou não. Mas às vezes o meu cliente não vai achar isso tão bom. Então, você sempre tem que pontuar o quê? Que o clientes, como em Mato Grosso do Sul a gente só atende CNPJ, então só empresas, as empresas geralmente elas gostam de ter pré-definidos alguns custos dela. Então, isso é muito bom para a empresa, entendeu? Porque ela vai ter um custo quase que fixo. Então, vamos a um exemplo, né, mais prático, às vezes fica um pouco confuso. O cliente, ele contratou 1.000 quilowatts, a gente fez a análise, chegou que o perfil dele é ótimo para 1.000 quilowatts. E no mês de junho, ele consumiu 800 quilowatts. Então, ele vai pagar pelos 1.000 quilowatts injetados, menos o desconto, porque foi o que ele contratou. E ele vai ficar com 200 quilowatts de crédito. Então, se no mês seguinte, caso é julho, ele consumir 1.200 quilowatts, ele vai pagar apenas por 1.000 quilowatts com desconto, porque os 200 ele já tinha pagado no mês anterior, entendeu? Então, isso é muito importante para o cliente. Sempre expliquem essa lógica para o cliente, para vocês, às vezes fica um pouco complexo, a gente sempre gosta de dar exemplo para o cliente, né? Que às vezes fica mais fácil. Então, sempre usem esse exemplo para o cliente para ele entender melhor e ver o quanto que vai ser bom para ele. Então, ele vai pagar sempre pelo injetado e contratado. Então, ele sempre vai pagar pelo que foi contratado. Lembrando que isso é apenas em Mato Grosso do Sul. Então, como é que fica no aplicativo? Se não tem nenhuma bolinha acesa verde, quer dizer que está em análise nossa, né? E da fornecedora, o prazo é de 7 dias úteis. Primeira bolinha ficou verde, quer dizer que está pré-aprovado. Então, está guardando a assinatura do cliente. Igual a Amanda falou no começo, sempre verifiquem, se tem uma bolinha acesa, está faltando só a assinatura do cliente, entre em contato com o cliente, fala com o cliente, a gente tem muito contrato parado, o cliente ainda não assinou, né? A gente quer muito que esses clientes assinem, então a gente sempre pede uma forcinha para vocês, porque vocês que fizeram esse primeiro contato com o cliente, então vocês têm o cliente ali mais quente para ele assinar o contrato, para ele fechar o contrato e começar a receber o desconto mais rápido possível. Então, uma assinatura pré-aprovada. 2 bolinhas verdes quer dizer que o cliente assinou o contrato, então podem ficar tranquilos. 3 bolinhas acesas, aí fica tranquilo mesmo, né? Quer dizer que o contrato foi aprovado, o cliente foi aprovado, finalizado, tá tudo certo. Caso tenha a bolinha vermelha lá no começo, né, aqui em cima, quer dizer que teve algum erro, e aí vocês clicam no izinho, sempre lembrem de clicar no izinho, vai aparecer a devolutiva, o que aconteceu? Então, se a foto mandou foi errado, se está faltando algum documento por ser CNPJ, então sempre lembrem de mandar os documentos certinho, anexarem as fotos corretas, não anexar uma foto aleatória, tá bom? E agora vamos para Mato Grosso. Pessoal de Mato Grosso. Então, as regras de Mato Grosso não atendemos residencial baixa renda, atendemos CPF e CNPJ. Lembrando que em condomínios a gente está numa fase de teste, certo? Mas a gente crê que esse mês ainda já vai sair, então fiquem tranquilos, vocês que estão esperando o condomínio, certo? Então, contas de classe residencial e comercial, o mínimo é de 350 quilowatts de consumo para pessoa física e 500 para pessoa jurídica, né? PJ. É proibido o licenciado assinar para o cliente. Então, sempre lembrando, não façam isso, avisem os licenciados de vocês, dá cancelamento de licença. O único e-mail não pode assinar para mais de 2 pessoas. Então, sempre lembrando daquela regrinha básica,
Nunca coloque o mesmo e-mail para várias pessoas diferentes, isso não pode. A conta sempre a mais atualizada possível, mesmo que no aplicativo esteja já falando de um mês anterior, sempre peguem a mais atualizada possível. É necessário enviar o contrato social no suporte. Enviem o contrato social no suporte. A gente tem um suporte licenciado, chamem as meninas lá, enviem um contrato social para poder agilizar mais ainda o processo para o cliente já começar a receber a injeção, certo? O desconto ele é fixo em 12%, sobre a energia compensada, e ele pode chegar a 15% devido às variações de PIS e COFINS. Algumas observações. Após o preenchimento, né, nós da IGRIM vamos fazer uma pré-análise e enviar o contrato para o cliente em até um dia útil, certo? Após a assinatura do cliente, é enviado para a fornecedora, que faz a análise em até 5 dias úteis. Então, sempre se atentem a esses prazos, para vocês entenderem como é que funciona o processo, estar mais a par de como funciona, né? Até mais para ter mais segurança também sobre como que funciona, vocês entenderem bem. Então, o cliente de consumo de 350 a 700 kW, ele não pode ter protesto ou Serasa maior que 3 vezes o valor da conta dele, certo? E cliente de consumo maior do que 700, ele não pode ter protesto Serasa maior que 3 vezes o valor da conta dele, sempre lembrando que o limite é R$ 5.000, certo? Então, novamente, se aparecer a devolutiva para vocês lá, de Mato Grosso, falando que foi crédito reprovado, ou é protesto, ou é Serasa. Lembrando que a gente não pode falar para vocês quanto foi, não podemos passar essa informação, certo? E após a injeção, o cliente ele vai receber 2 contas, uma da Energisa, que é a distribuidora, né, com a taxa mínima, iluminação pública, os impostos, PIS e COFINS, e o excedente, caso o cliente ele consuma mais do que foi injetado e contratado. E uma da iGreen, né, com a energia injetada menos o desconto. Então, somando as duas, o cliente vai ter o desconto. Então, pessoal de Mato Grosso, avisem o cliente de vocês, 2 continhas que vocês vão receber. Alguns clientes de Mato Grosso já estão recebendo, né, a conta já com energia injetada, então fiquem de olho. Sempre avisem certinho para o cliente, para ele ficar ciente de que ele vai receber essas 2 contas. Após a finalização das assinaturas, a Energisa ela tem o prazo de até 90 dias para começar a fazer injeção na conta do cliente. Então, sempre avisem para o cliente de vocês desse prazo, certo? E também avisem que não possuímos fidelidades, apenas o aviso prévio de 180 dias. O desconto, né, em Mato Grosso, é sobre a energia compensada. Ele não é uma assinatura. Então, Mato Grosso do Sul que é uma assinatura. Mato Grosso não é uma assinatura, certo? Então, o cliente paga apenas pelo que ele consumiu ou pelo compensado, caso ele seja menor do que o consumo, certo? Então, como é que fica esse processo no aplicativo? Então, você não tem nenhuma bolinha acesa, porque você subiu, né, a conta no aplicativo, e a Green, ela tem o prazo de 3 a 5 dias úteis para a gente fazer análise, verificar se as fotos estão corretas. Então, sempre enviem a foto correta, porque às vezes pensa, você foi e enviou tudo certo, está lá esperando, mas aí a foto que você enviou foi a foto do seu cachorro. Não façam isso. Mandem a foto da documentação correta do cliente. A gente está falando isso porque realmente a gente já pegou alguns casos na semana passada. Então, coloquem a foto certa, porque vai atrasar. A gente não quer que atrase. Vocês querem que atrase. Ninguém quer que atrase, certo? Então, sempre verifiquem se a foto está legível, se ela está correta, certo? Então, ela tem um prazo de 3 a 5 dias úteis. Primeira bolinha acendeu, quer dizer que está pré-aprovada, aguardando a assinatura do cliente. Então, novamente, Mato Grosso verificou lá, tem uma bolinha acesa nesse cliente. Vou ligar para ele, vou ver com ele o que está acontecendo, vamos assinar, assina o contrato, fala para ele que já está disponível no e-mail dele assinar. Segunda bolinha acendeu, quer dizer que o cliente assinou e a fornecedora está fazendo uma análise, que demora de 3 a 5 dias úteis. 3 bolinhas verdes acesas, bolinha verde aqui em cima acesa também, quer dizer que o cliente foi aprovado e finalizado. Agora, se aparecer alguma bolinha vermelha aqui em cima, e o izinho, você vê, tá clicável,
você vai pegar, clicar no izinho e verificar o que que aconteceu, o que que deu de errado. Foi a foto que você enviou? Foi o contrato social que você não enviou? Então, sempre verifiquem certinho o que que aconteceu, e sempre pontuando. Crédito reprovado quer dizer que tem Serasa ou protesto. Agora vamos para o pessoal de Pernambuco. Então, as regras gerais para conexão em Pernambuco. Não atendemos baixa renda. Então, sempre olhem lá no cabeçalhozinho do cliente, se ele é baixa renda ou se ele é rural, que a gente também não atende rural, para você já ver que não vai dar. Você fala, moço, desculpa, não vai dar. Então, sempre verifiquem certinho para poder não atrasar, né? Então, a gente não atende nem baixa renda, nem rural. Lembrando que, para todos os estados, não é porque um cliente ele é residencial baixa renda que ele realmente é baixa renda, literalmente. Não, baixa renda quer dizer uma categoria que quer dizer que aquela pessoa ela recebe um subsídio do governo. Então, por isso que a gente não faz adesão, certo? Não quer dizer que o consumo dela é baixo, que ela não tem dinheiro, não quer dizer nada disso, tá bom? Atendemos CPF, certo? Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é de 300 kW de consumo. Então, sempre verifiquem certinho o consumo do seu cliente, né? Isso vale para todos os estados. É proibido o licenciado assinar pelo cliente, isso dá cancelamento de licença, então não façam isso. O único e-mail, ele não pode assinar mais do que para 2 pessoas, então sempre fiquem atentos também ao e-mail, para quem está passando esse e-mail, o e-mail sempre do titular. A conta ela deve ser sempre atualizada e as fotos que vocês devem colocar devem ser sempre legíveis. Pessoal de Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Goiás, que são contas mais extensas, tirem de um pedaço, depois tirem do outro pedaço, dá para colocar 2 fotos no aplicativo, para a foto ficar mais legível, para a nossa equipe conseguir ver direitinho o consumo, não ser reprovado por conta da imagem, e o processo andar mais rápido. A conta ela deve ser atualizada, então sempre peguem a última conta possível do cliente, e o desconto fixo é de 5% sobre a tarifa de energia. Lembrando que em Pernambuco, né, vocês devem sempre contar para o cliente de vocês, que é uma energia limpa, que ele está ajudando o meio ambiente, sobre todos os benefícios que englobam a iGreen. Não é só um desconto na conta de energia, é muito mais do que isso, né? Além de estar ajudando o meio ambiente, existem alguns países que as pessoas, para poder usar energia limpa, eles têm que pagar mais caro, entendeu? E aqui o cliente ele não está pagando mais caro, ele está pagando mais barato ainda, entendeu? Então, sempre pontuem isso para o cliente de vocês. Então, após o preenchimento, a iGreen, nós da iGreen vamos fazer uma pré-análise e vai enviar o contrato para o cliente assinar em até um dia útil. Após a assinatura do cliente, é enviado para a fornecedora, que ela faz uma análise em até 5 dias úteis. Então, sempre se atentem a esses prazos certinho. E o cliente ele não pode ter protesto. Então, se aparecer lá na devolutiva crédito reprovado, provavelmente é protesto, então não dá para fazer a adesão. Então, aí não podemos informar o que é, mas só para vocês estarem cientes. Então, após a injeção, o cliente vai receber 2 contas. Uma da Neoenergia, a antiga CELP, que é a distribuidora de Pernambuco, com a taxa mínima, iluminação pública, impostos, como PIS, COFINS, ICMS, e o excedente, caso o consumo ele seja mais do que foi injetado, contratado, certo? E um da iGreen, que vai estar com a energia que a gente injetou na conta do cliente, menos o desconto. Então, é sempre importante vocês pontuarem para o cliente. É 2 contas? É 2 contas, mas você está pagando mais barato, entendeu? Quem não quer um desconto, não é mesmo? É sempre importante um desconto, faz uma diferença no final do mês, além de todos os benefícios. Então, sempre pontuem para o cliente de vocês que são 2 boletos, avisem, né? Na hora do cliente estar fazendo a negociação com o cliente, fazendo a sua captação. Após a finalização das assinaturas, a Neoenergia, ela tem até 120 dias para injetar a energia na conta do cliente, certo? Lembrando que esses prazos que a gente pede, é sempre o prazo que a distribuidora que tem, entendeu? Ela tem que aprovar. A gente faz todo o nosso processo, certo? Mas a fornecedora, né, no caso, por exemplo, de Pernambuco, que é a Neoenergia, ela tem que
começar a fazer essa injeção, certo? Não possuímos fidelidades, apenas o aviso prévio de 60 dias. Então, já avisa o seu cliente, fala, olha, vai receber desconto, vai receber descontos, o desconto é tanto para cada estado, em Pernambuco 5%, e não possuímos fidelidade, a gente só tem um aviso prévio de 60 dias. Avisa para o seu cliente, para ele já estar ciente também. Não que a gente não quer que ele cancela, não, mas avisa para ele que tem esse prazo de fidelidade para ser o mais transparente possível. Então, lembrando que o desconto, ele é sobre a energia compensada, não é uma assinatura em Pernambuco, e o cliente, ele paga apenas pelo que ele consumiu, ou que foi compensado, caso o consumo dele seja menor do que o consumo, certo? Então, como que fica Pernambuco nos aplicativos? Se não tem nenhuma bolinha verde acesa, quer dizer que está na análise, você subiu a conta, subiu as fotos, está tudo certo, está para análise. Primeira bolinha acendeu, quer dizer que o contrato está pré-aprovado, aguardando a assinatura do cliente. Então, vamos ajudar a gente com essa força-tarefa de poder fazer com que o cliente assine o contrato. Então, sempre fiquem de olho no WhatsApp, no aplicativo de vocês, para falar com o cliente, para relembrar ele, para pedir para ele assinar. Nos ajude para fazer com que o cliente assine, para a gente já aprovar ele, esperar a receber a energia, a injeção de energia, certo? Então, sempre fiquem atentos nessas bolinhas do seu aplicativo. Segunda bolinha cedeu, quer dizer que foi para uma análise da fornecedora, 4 dias úteis. 3 bolinhas verdes acesa, lá em cima verdinho, quer dizer que o cliente foi aprovado e finalizado, só aguardando o desconto, só aguardando o recebimento da injeção. Primeira bolinha acesa e tem uma bolinha vermelha, clica no izinho e verifica o que aconteceu, qual foi o erro. Geralmente é Pernambuco, né, Mato Grosso, é conta ilegível ou faltou algum tipo de documento. Então, sempre lembrando, uma conta extensa, ela é grande, tira foto de uma metade, tira foto da outra metade, para a gente conseguir ver, porque às vezes você tira a foto da conta inteira e acha que está legível, mas quando você vai dar um zoom, não consegue enxergar. Então, sempre tirem foto dela na metade. É prático, é só tirar metade para nos enviar e facilitar e ser aprovado o mais rápido possível. Agora vamos para como que preenche, certo? Eu vou mostrar para vocês videozinho que eu acho que ficou mais interativo, acho que vocês conseguem entender melhor na prática. Vou parar de compartilhar para mostrar para vocês o vídeo. Vou dar um vídeo de como cadastrar a conta. A gente usou de exemplo Mato Grosso. E depois eu vou mostrar também como que preenche agora em Minas, que está diferente. Então, vamos lá. Entrou lá, conexão livre, escolhe o estado. No caso, a gente vai fazer com um exemplo de Pernambuco. Então, você vai lá, escolhe o estado. Subir conta como imagem. Então, subiu conta como imagem, vai aparecer essa tela. Vocês vão tocar na tela e vai ou tirar a foto com a câmera ou escolher uma foto da galeria. Então, se você já tirou a foto, vai na galeria. Se você ainda não tirou, tira a foto com a câmera ali na hora. Lembrando sempre metade da conta, outra metade da conta. Então, aqui no caso, a gente fez um exemplo com pegando uma foto da galeria, colocou a foto, aí você vai clicar ali no maisinho aqui do lado, para você adicionar mais uma foto, clica na tela, coloca outra foto. Então, dá para colocar 2 fotos, por isso que é bom tirar metade de uma foto, metade da conta e outra metade da conta. Depois vai aparecer aqui, né, para você dizer a prévia do consumo, então vocês vão colocar o valor do quilowatt. Lembrando que em Pernambuco vocês têm que somar, lá tem 2 valores de quilowatt, único exclusivamente Pernambuco, tá, pessoal? Então, vocês vão ter que somar o valor do quilowatt para poder preencher no aplicativo. Colocam sempre qual que é o tipo, né? Monofásico, bifásico e trifásico, sempre verifiquem certinho para colocar corretamente. E aí vocês vão colocar o consumo do cliente mês a mês. É sempre importante vocês verem lá, né, no histórico, colocar o consumo do cliente mês a mês. Aqui a gente colocou no exemplo, né, 2.000 em todos os meses. E sempre colocar o mais, mesmo que, por exemplo, aqui
o primeiro mês lá esteja outubro, mas a conta é de novembro, você pode colocar no campo outubro o consumo referente a novembro, tá? É sempre colocar o mais recente possível. Não se apeguem muito a esse início. Vai colocar, e aqui já vai aparecer uma prévia de economia anual, consumo médio, e vocês vão iniciar conexão. Aí vocês colocam, né, pessoa física ou empresa, no caso, pessoa física, nome completo. Então, sempre coloquem o nome completo do cliente, como está na documentação do cliente, o CPF, RG, órgão emissor, todos esses dados vocês encontram no documento do seu cliente, então sempre coloquem igualzinho como está no documento. Aí aqui a gente colocou um exemplo, o órgão emissor também você encontra no documento, o e-mail do cliente, sempre verifiquem se é o e-mail realmente do cliente, se esse cliente usa esse e-mail ou não. Então, aí a Amanda estava preenchendo o e-mail do cliente. E aí vocês têm que digitar o e-mail do cliente e confirmar o e-mail do cliente. Então, sempre coloque o e-mail que o cliente ele tem acesso. E no campo telefone, sempre o WhatsApp do cliente. Então, todos os campos que aparecerem para você preencher telefone, sempre coloquem o telefone, o WhatsApp do cliente. Coloquem a profissão correta. A gente já teve cliente que ele entrou em contato com a gente no chat, falando, a minha profissão está errada, meu estado civil está errado, não quer assinar o contrato, que a gente altera para colocar o contrato da forma correta. Então, sempre perguntem para o cliente de vocês qual que é a sua profissão, qual que é o seu estado civil. É sempre importante vocês confirmarem e não só acharem que sabe, porque às vezes o cliente não assina por conta disso. Então, alguns detalhezinhos mesmo que é importante se atentar. E depois vocês vão fazer o preenchimento do endereço, colocar o endereço da forma correta. Então, se é CPF, sempre coloque igual da conta, CNPJ, igual do cartão CNPJ. Vão colocar aqui agora residencial, já estava no fase. Coloque sempre a fornecedora. Lembrando que nessa parte, não é porque dá para colocar NG e outra fornecedora que Minas agora está aceitando outras distribuidoras. Minas é só CEMIG, tá, galera? Sempre importante pontuar. E aí vocês vão preencher com o número do cliente e o número de instalação. No caso aqui, a gente colocou Pernambuco. Dá para você escolher qual que é a distribuidora, então sempre coloquem a correspondente. Número do cliente, número de instalação, contribuição da iluminação pública. Ah, Ingrid, na minha conta, o cliente ele não tem iluminação pública. O que eu faço? Pode colocar 0, tá? Mas não tem problema. Podem colocar o 00. Acontece às vezes, não tem problema. Aí que a Amanda colocou. E coloquem também o documento pessoal do cliente, frente e verso. Tirem sempre fotos legíveis para a gente conseguir conferir os dados, verificar se está tudo certo. A Amanda colocou aqui um exemplo de conta. Então, sempre coloquem fotos legíveis, tanto do documento quanto da conta do cliente. E vão finalizar a conexão. O aplicativo vai salvar e vai aparecer essa mensagem de sucesso e é só aguardar que a gente vai fazer a análise, certo? Agora eu vou mostrar o vídeo de Minas, como que ficou agora com a nova atualização. Só um momento. Vamos compartilhar novamente, colocar o vídeo. Então, em Minas agora ficou bem mais prático, né, pessoal de Minas. Vocês vão clicar lá, Minas Gerais. Agora sim. Clicou em Minas, já vai aparecer essa parte, onde vocês vão colocar aqui em cima se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. Você vai selecionar, e aqui vocês vão digitar Vamos voltar? Aqui, ó, vocês vão digitar o CPF ou CNPJ e clicar nessa setinha para poder avançar. Então, aqui no exemplo a gente clicou, e aí já vai puxar automaticamente todas as instalações que tem naquele CPF ou CNPJ. Vocês vão selecionar qual que vocês têm interesse, e aqui já vai o preenchimento automático de todos os dados do cliente, do consumo de cada mês. Então, já vai automático, iniciar conexão. Alguns dados já vão estar preenchidos, mas é sempre importante vocês
revisarem os dados, verificar se está certo, colocarem o e-mail correto do cliente, o telefone e o WhatsApp do cliente, em todos os campos de telefone. A gente sempre pede para colocar CNPJ, as informações igual do cartão, mas o telefone, sempre coloque o WhatsApp do cliente. E aqui o documento pessoal, não esqueçam de anexar CNH, identidade, qualquer documento com foto, frente e verso. Se não tiver frente e verso, pode ser só frente, não tem problema, mas sempre coloque o documento pessoal do cliente. E aí finalizou a conexão. Então, em Minas ficou dessa forma. Indy, eu quero saber como que eu altero alguma informação. A minha cliente realmente, ela viu que ela não é casada, ela é solteira. Como que eu vou fazer para alterar? Vamos supor, né? Vou colocar o videozinho aqui para vocês também de como fazer essa alteração. Vamos compartilhar. Então, tá lá no aplicativo de vocês. Vocês vão conseguir achar lá geração própria, geração direta, né? Aqui vocês conseguem filtrar por data, pesquisar pelo nome, pelo licenciado, tá? Já tem todas essas funcionalidades no seu aplicativo. E aí você vai clicar no cliente. Você vai clicar nesse lapisinho aqui, ó, tá vendo? Nesse lapisinho aqui que tá no cantinho, você clica nele, que vai abrir o cadastro do seu cliente, caso você precise alterar alguma informação. Então, por exemplo, nesse caso, precisou alterar a média. Então, você vai apagar, colocar outra média, confirmar lá em cima o e-mail do cliente. Então, sempre vocês vão ter que confirmar o e-mail do cliente. Então, se digitou o e-mail, sempre confirme o e-mail. Se precisar alterar o e-mail, vão ter que confirmar o e-mail novamente. Se precisarem alterar qualquer coisa. Salvar alterações, e aí vai gerar um novo contrato. Então, é sempre importante vocês terem noção que qualquer alteração vai gerar um novo contrato para poder o cliente assinar novamente, certo? Salvou as informações, tudo certo, agora é só guardar, certinho? Agora eu vou voltar com a minha apresentação. Onde eu parei, que a gente vai falar mais algumas coisas ainda. Isso. Então, eu passei o videozinho, né? Como que vocês fazem o preenchimento. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no suporte ao cliente, mas eu creio que com o treinamento, se você assistiu o treinamento, se você viu tudo certinho, ficou bem mais prático, vocês estão conseguindo entender, né? A Amanda falou que podem chamar ela lá no Instagram dela, mas é por isso que a gente sempre faz na tecla para vocês participarem do treinamento, porque é muito importante mesmo, para vocês verem como é que funciona. Algumas coisas, às vezes, vocês passam batido, acontece, é normal. Então, é sempre importante ver o treinamento para ver certinho como que funciona. Agora, eu incluí algumas coisas, devido a algumas coisas que têm acontecido, que a gente fez agora umas regras de conduta e ética para vocês. Então, a gente sempre bate na tecla sobre assinatura, né? Não assinem para cliente, não assinem para terceiros. Por que que a gente faz isso? É um crime, né? A gente estava conversando com o nosso jurídico, então a gente resolveu passar essa parte para vocês terem uma noção de que realmente impacta você assinar para o seu cliente, os danos que isso pode causar. Então, quando vocês assinam um contrato por terceiros sem uma procuração, configura um crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal. A gente até colocou aqui um pedaço, né, do artigo 299, né? O que é? Então, omitir em documento público ou particular declarações que ele devia constar, desculpa, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita com o fim de prejudicar o direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato judicialmente relevante. Então, assim, não assinem para o cliente. Por quê? Isso é um crime e pode ter uma pena. Pode ser ou algum tempo de reclusão, como está descrito aqui no artigo, ou alguma multa, certo?
Então, não façam isso, é crime. E, além disso, pode se configurar também, vocês podem ser indiciados, né, no caso, como vocês estão fazendo isso de má fé, entendeu? Então não façam isso. A gente sempre bate nessa tecla por isso, porque a gente não quer esse tipo de coisa. E além disso, que quando acontece isso, quando você assina um contrato para um cliente seu, você se torna responsável por aquele contrato, certo? Então qualquer tipo de conta, as contas do cliente, se o cliente se não falar que não quer pagar, então vocês vão ter que arcarem com aquilo que o cliente está devendo, porque vocês que assinaram aquele contrato. A gente não quer isso, a gente quer evitar, a gente está avisando, para realmente isso não acontecer, a gente não quer que isso aconteça. É realmente algo que não pode acontecer de maneira alguma na empresa, certo? Então, falem para os licenciados de vocês, avisem a galera de vocês, seus amigos, sua equipe, que isso não pode acontecer, isso é uma conduta inadmissível para nós da iGreen. A gente não quer que isso aconteça, tá bom? Então, lembrem disso, não pode, é um crime, a gente não quer isso. Então, avisem todo mundo para que isso não aconteça, certo? Então, a gente colocou algumas outras coisas também. Não pode colocar o termo oficial em qualquer meio de comunicação atrelado ao nome da iGreen Energy. Então, se você tem um Instagram que é iGreen Oficial, iGreen Energy Oficial, não pode, tá? Isso é uso indevido da marca, isso não pode acontecer. Então, por favor, não façam isso. Fiquem atentos, o Instagram de vocês tem o termo oficial, porque isso não pode acontecer, tá? A gente está avisando, juntamente com o nosso jurídico, né? Para que isso não aconteça. Então, avisem a equipe de vocês. Se você está com o Instagram com o termo oficial, vai lá, altera. O e-mail de você tem escrito oficial, altera, faz a alteração, certo? Então, sempre é importante pontuar ser transparente com o cliente. Então, sempre informe as informações corretas sobre o produto. A gente está tendo alguns cancelamentos de cliente falando que não foi avisado que tinha duas contas. Isso realmente é uma coisa assim, inadmissível, né? Você está vendendo um produto, então sempre sejam transparentes com o cliente de vocês. Avisem que vai ter duas contas. Avisem sobre o cancelamento, como que funciona o cancelamento, sobre o desconto. E também sejam transparentes sobre os benefícios. Essa semana eu atendi um cliente que ele não sabia que ele tinha o clube de benefícios, porque o licenciado não falou para ele, entendeu? Isso é ótimo para ajudar vocês a venderem, e também é importante você ser transparente para o cliente. Então fala, ó, você tem um clube de benefícios com vários benefícios. A Lu, né, direto posta todo ela usando os benefícios, o desconto. Essa semana mesmo a gente comprou um sapato na Netshoes, pagou baratinho no sapato, com o nosso desconto da iGreen, do Clube Certo. Então falem para o cliente de vocês do Clube Certo, do iGreen Club, né, como que funciona, para ele usar, que é um benefício dele, que ele tem a mais conosco. Também fala sobre o cruzeiro, ele está concorrendo a um cruzeiro com tudo pago. Olha que beleza. Então, é muito importante vocês falarem isso para o cliente, que às vezes ele nem sabia que estava tendo tudo isso. E também do cashback. Fala para ele do cashback. Fala, olha, é esse tantos por cento de desconto. Só que se você indicar algum amigo, seu vizinho, sua vizinha, você pode conseguir mais desconto ainda. Ele tem o portal do cliente, entendeu? Então, seja transparente com essas informações para o cliente, porque às vezes ele não sabia, e às vezes faz com que o cliente queira cancelar, porque ele não sabe de tudo isso que ele pode perder, certo? Então, sejam transparentes, falem sobre as duas contas, falam sobre todos esses benefícios, certo? Outro ponto é enviar os documentos corretos ao preencher o cadastro. Igual eu falei mais cedo, a gente teve alguns casos de contratos que foram enviados contas aleatórias, contas de coisas que não eram documentação. Então, sempre envia os documentos corretos na hora de preencher o cadastro, as fotos legíveis. A nossa equipe ela tenta sempre se esforçar ao máximo para poder ajudar vocês verificarem se está legível ou não. Mas realmente a gente não pode fazer o contrato com uma foto legível, entendeu? A gente realmente precisa da imagem legível, da imagem que a gente consiga visualizar corretamente todos os dados, certo? A gente está aqui para ajudar vocês, por isso que a gente fala isso tanto no treinamento, por isso que a gente pontua sempre isso tanto no treinamento, porque a gente quer cuidar de vocês, a gente quer ajudar vocês, quer estar junto com vocês, porque somos todos uma equipe, né? A gente precisa crescer junto. Então, sempre tomem cuidado com esse tipo de coisa, que vai ajudar tanto vocês quanto a gente, entendeu? Então, sempre enviem os documentos corretos, vai acelerar muito mais o processo do seu cliente.
Então, sempre verifiquem isso. E sempre participar dos treinamentos e ficar atento às mudanças do aplicativo e informações disponibilizadas no mesmo. Então, sempre avisem a equipe de vocês, vai ter treinamento, hoje tem treinamento. A gente sempre faz esses treinamentos, essas lives, como uma forma de cuidado de vocês mesmos. A gente entende que às vezes você está cansado, está tarde, está exausto, mas é muito importante participar do treinamento, para vocês terem a informação, para vocês terem uma ferramenta de trabalho. O produto iGreen, ele é uma ótima empresa, a gente tem vários produtos que vocês podem ganhar de várias formas, mas é importante também ter o esforço de participar do treinamento, entender como é que funciona, entender como que a empresa ela funciona, ver os treinamentos, ter maior esse contato. Então, é sempre importante, falem para a equipe de vocês participarem dos treinamentos, é muito importante. A gente, às vezes, sempre traz coisas novas, igual hoje trouxemos essas coisas. No próximo slide eu vou falar sobre uma outra novidade também. Então, é sempre importante vocês participarem do treinamento. Nunca achem que, eu já sei tudo, não vou participar. Não é assim, né? Sempre a gente está sempre melhorando, sempre querendo entender mais. Então, é sempre importante participarem mesmo do treinamento. E ficar atento a essas mudanças. Agora a gente está sempre buscando melhorar o aplicativo para ficar mais fácil para vocês terem todas as informações muito mais práticas para vocês, todas no aplicativo. Então, sempre fiquem atentos, porque às vezes você vai chamar o suporte ou do cliente ou do licenciado com uma pergunta que você já tem a resposta no aplicativo, e isso vai gerar uma fila que às vezes não precisa, certo? Então, sempre fiquem atentos mesmo. É óbvio que a gente está ali realmente para te ajudar, realmente para te dar o suporte, mas fiquem atentos, porque às vezes é até melhor para você não ter que ficar numa fila ou então não ter que esperar um atendimento, você já está ali na palma da mão, já sei o que é, ponto final, certo? Então, aí, agora eu vou falar sobre uma novidade, né, de vocês. Agora, o aplicativo, ele tem essas carinhas. Vamos explicar o que são essas carinhas para vocês. Então, o primeiro, se a carinha tá essa carinha feliz, sorridente, verdinha, quer dizer que tá tudo pago. O cliente está tudo certo, recebeu o boleto, pagou o boleto, tá tudo certo. Então, fica feliz, muito feliz. Agora, se tá com essa boquinha aqui, a carinha amarela, essa boquinha reta, quer dizer que o cliente está com débitos, mais de 30 dias. Então, quer dizer que o boleto dele venceu, já faz 30 dias e ele ainda não pagou. Agora, se a carinha, ela tá laranjinha e com a boquinha mais torta, quer dizer que ele tá com débito há mais de 60 dias. Então, ele tem boleto que venceu mais de 60 dias, que ele ainda não realizou o pagamento. Agora, se tá a carinha vermelha, triste, para baixo, quer dizer que o cliente está com débito há mais de 90 dias. Então, ele deixou de pagar já há muito tempo. A gente fez dessa maneira, fizemos essa atualização, né, para vocês ficarem atentos sobre se o cliente já recebeu, se o cliente já pagou, como que tá, né? Então, vocês vão conseguir agora acompanhar no aplicativo, tanto para vocês ajudarem a gente também na inadimplência. Então, se você viu que o cliente está com essa boquinha reta aqui, aí você vai falar com o cliente, falar, oi, tudo bem, aconteceu alguma coisa? A gente também faz esse papel, a gente sempre envia os boletos, a gente sempre tem esse contato com o cliente, mas às vezes o cliente, ainda mais os mineiros, né, que agora é os que mais estão recebendo, às vezes é mais desconfiado, né? Então, sempre liguem para ele, perguntar se for alguma dúvida, se eles receberam realmente o boleto. É bom esse papel de vocês, tanto dando um suporte para a gente, para os dois trabalharem juntos, certo? Às vezes você tem mais intimidade com o seu cliente para poder perguntar se aconteceu alguma coisa e juntos a gente conseguir achar a melhor alternativa para fazer com que aquele cliente pague. Então, sempre fiquem atentos, a gente fez realmente dessa forma para vocês terem mais as informações todas no aplicativo. Então, sempre fiquem atentos e falem para a equipe de vocês. Eu acho que tem alguns licenciados que ainda não sabiam sobre isso, então por isso que a gente resolveu trazer a explicação dessas carinhas, né, aqui no treinamento, para vocês entenderem certinho, tá bom? Eu acho que é isso. O treinamento foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, como o chat agora não está funcionando, igual a Amanda explicou, que é realmente para evitar que vocês desfoquem do treinamento e foquem realmente no treinamento, mandem mensagem no Instagram dela. Geralmente ela abre a caixinha de perguntas, né? Para vocês perguntarem, então anotou aí a dúvida, falou, não entendi essa parte. Podem perguntar lá que ela vai responder para vocês.
Ficou com alguma dúvida, realmente, suporte ao licenciado, durante o nosso funcionamento é das 9 às 18 horas. Então, mandem a pergunta de vocês, a solicitação de vocês, e avisem sempre o pessoal sobre o treinamento, a importância do treinamento, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, acho que é isso, pessoal. Boa noite, muito obrigada quem ficou aqui, todo mundo que participou, que ficou até o final. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Vamos juntos, vai dar tudo certo, vamos crescer juntos. A gente está muito feliz de ter vocês conosco, de verdade. A gente é muito grato por cada um de vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Boa noite para vocês. Então, vamos juntos. Qualquer dúvida, chama a Amanda no Instagram, na caixinha de pergunta ou no suporte ao licenciado, tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau.